graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu precioso e grande nome, Senhor. Senhor, reconhecemos o quanto nós carecemos desse amor do Senhor. Esse amor que nos comprou, esse amor que nos transformou, que nos curou e continua trabalhando em nós, Senhor. Bendito seja o Senhor. Senhor, se estamos aqui hoje é por causa do teu amor, por causa da tua graça, por causa da tua misericórdia, Senhor. Senhor, nos ajude, ó Deus, a experimentar cada dia mais e mais desse tão grande amor, Senhor. Senhor, ajuda-nos a correspondermos à tua graça, à tua misericórdia, Senhor. A expressão tão maravilhosa do teu amor, onde o Senhor se entregou por nós ali na cruz. Que o Senhor venha nesta noite revelar-se mais e mais do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia a cada um de nós, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Senhor, a cada um de nós aqui nesta noite, ó Deus. Senhor, que venhamos ser inundados com a tua doce presença, Senhor. Senhor, que o teu Espírito tenha liberdade entre nós, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado, porque digno é o Senhor para todo sempre. Amém. Bendito é o Senhor. Aleluia. Graças ao Senhor. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 11, o verso de número 4, nos diz: Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás do mó, e todo o primogênito dos animais. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Nós podemos ver, esta é a 10ª praga, proferida por Moisés, quando da libertação do povo hebreu lá do Egito. A palavra do Senhor nos diz, lá no capítulo 3, que Deus, Ele ouviu o clamor do seu povo. E Deus decidiu libertar o seu povo da escravidão do Egito. E o propósito disso era para que o povo pudesse servir a Deus, para que pudesse sacrificar a Ele, pudesse oferecer sacrifício a Ele, e também para celebrar uma festa, um culto a Deus lá no deserto. Essas 3 coisas que o Senhor diz aqui no livro do Êxodo, pelo qual era desejo dele libertar o seu povo. E então nós sabemos muito bem, sobre essas 10 pragas que são usadas para convencer Faraó a libertar o povo. Sabemos que Faraó, ele não foi convertido, mas ele foi convencido através do poder de Deus. Hoje o Senhor, ele nos chama através do seu amor a convertermos, a mudarmos a direção da nossa vida, a voltarmos completamente para Ele. Isso não aconteceu com Faraó, mas Faraó, ele foi convencido através do poder de Deus. E essa então é a 10ª praga. E no capítulo 12, aqui de Êxodo, o Senhor, ele fala a Moisés, e a Arão, como deveria ser esta noite. Essa noite onde haveria essa 10ª praga. Onde Deus diz que através desse feito, Faraó, ele liberaria o povo para sair da terra do Egito. Então nós podemos ver no capítulo 12,
o Senhor falando a Moisés e Arão, no versículo 2 do capítulo 12 de Êxodo, ele disse: este mês vos será o princípio dos meses, e esse vos será o primeiro dos meses do ano. Então nós podemos ver, quer dizer, Deus ele dá um novo começo ao seu povo, exatamente aqui nesta noite. E quando nós prosseguimos aqui a leitura, o versículo 5 do capítulo 12 fala sobre um cordeiro que deveria ser morto em cada família. Em cada casa deveria morrer um cordeiro. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 12 que ele será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. O verso de número 12 diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Nós podemos ver, quer dizer, nesse texto, Deus ele fala a Moisés e Arão como deveria ser aquela noite. Eles deveriam pegar esse cordeiro, ele deveria, na realidade, ele já tinha sido, já no 10º dia, sido escolhido, e aí então, ele nesse 14º dia, ele deveria ser sacrificado. E o sangue deveria ser passado ali nos portais das portas de cada casa. Ele fala tanto nas ombreiras, né, nessa parte vertical, como também naquela parte horizontal. E durante essa noite eles deveriam alimentar-se desse cordeiro. E a Bíblia diz que nessa noite, né, ele passaria ali no meio da terra do Egito, e todos os primogênitos deveriam ser mortos. Quer dizer, esta era a sentença. Deus ele estava trazendo juízo. Ele diz que não somente sobre o povo, mas sobre os deuses daquele povo. E é interessante porque aqui no versículo 7, ele diz: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, das casas que o comerem. E o texto diz que, vendo ele o sangue, lá no versículo 13, ele passaria por cima e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Nós sabemos que o sangue na porta era esse sinal para Deus. Enquanto o povo estava ali alimentando daquele cordeiro, desfrutando daquele cordeiro, havia o juízo de Deus sobre toda aquela terra. Mas todos quantos houvessem feito tal qual fora dito, eles estariam guardados da mortandade, estariam guardados desse juízo. Nós sabemos que isso na realidade é sombra. Paulo, ele fala exatamente sobre isso. Que tudo isso, quer dizer, era uma sombra de Cristo que é a realidade. Ele fala que essas coisas são sombras, mas Cristo é o corpo, ou seja, o corpo que projeta essas sombras. Nós sabemos, quer dizer, que exatamente em Cristo isto se cumpriu em relação a nós. Sabemos que nós éramos escravos de Satanás e deste mundo. Mas um dia, quer dizer, Deus ele enviou o seu Filho. Cristo, ele tomou o nosso lugar lá na cruz. E sabemos que por causa da sua morte, por causa do sangue do seu Filho, Jesus,
Quer dizer, toda aquela ira de Deus que havia contra nós, ela foi desviada para o seu Filho, ali na cruz. Quer dizer, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, nós precisamos tocar esta realidade. A realidade daquilo que Cristo realizou por nós lá na cruz do Calvário. E é saber do poder que há neste sangue. Quer dizer, a Bíblia diz que Deus ele passou ali no meio daquela terra. E todos os primogênitos morreram. Diz que desde aquele que se assentava no trono, até aquela escrava, até aqueles que estavam presos lá no cárceres, o primogênito de todos esses, até mesmo dos animais, morreram. Mas daqueles os quais o Senhor viu sangue, nem os animais morreram, que estavam naquela casa. Então, o primeiro aspecto é se nós, primeiro, nós conhecemos o caminho da salvação. Jesus diz que eu sou o caminho. Agora, que nós temos andado por Ele, temos caminhado por Ele. Aqui a Bíblia diz, quer dizer, o cordeiro deveria ser morto, mas depois que o cordeiro fora morto, o sangue deveria ser passado ali naquelas ombreiras e na verga da porta. Quer dizer, havia um caminho a ser seguido. Não era tão somente matar aquele cordeiro, não era tão somente sacrificar o cordeiro, mas havia um caminho. Quer dizer, hoje nós conhecemos esse caminho, mas nós temos caminhado neste caminho de salvação. O Senhor nos deseja falar nesta noite acerca disso. Se temos caminhado nesse caminho da salvação, que conduz à salvação. Sabemos que aí fora há morte. A Bíblia diz que nunca houve e nem haveria tamanho clamor que houve nesta noite. Quer dizer, aí fora é terrível, né? Existem morte. Mas se nós estamos em Cristo, se nós estamos desfrutando de Cristo, nós temos paz. É isso que diz o texto, né? Que havia paz em todas essas casas, em todas essas famílias. Sabemos que aonde não havia o sangue na verga, era algo terrível. Porque alguém especial seria morto naquela noite. O primogênito era considerado alguém especial na casa. E a Bíblia diz que todos os primogênitos morreram. Mas quando o Senhor passava sobre aquela casa, que ele viu o sangue, não haveria necessidade de alguém morrer, porque ele sabia que alguém ali já havia sido morto. Um cordeiro já havia sido morto. Sabemos que nós todos, a Bíblia diz que todos foram nivelados debaixo do pecado. E que o salário do pecado é a morte. Então todos nós deveríamos morrer. Mas por causa do sangue de Cristo Jesus, que satisfez plenamente ao Pai, hoje nós podemos desfrutar de vida. Hoje nós podemos desfrutar do nosso Senhor. Quanta graça nós podemos ver nisso. Quanta misericórdia nós podemos ver nisso. Agora precisamos caminhar esse caminho da salvação. Quando nós avançamos aqui no livro do Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ver Deus ele entregando ao seu povo os 10 mandamentos, como ordenanças para o seu povo. Mas no capítulo 25, quer dizer, lógico, isso já depois do povo ter sido retirado desse estado de escravidão, de ser libertos desse estado de escravidão, quer dizer, ali no Monte Sinai. Então Deus entrega esses 10 mandamentos como ordenanças. Mas eu creio que a maioria das pessoas consegue lembrar os 10 mandamentos de cor, não precisam ler. Mas se nós avançarmos no capítulo 25, o Senhor também ele entrega ali o modelo da casa que ele desejava, que o tabernáculo que fosse edificado para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Aqui no
capítulo 25, ele começa falando: então o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E o verso 8 diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Ou seja, o propósito de Deus, após ter retirado o povo da escravidão do Egito, a vontade de Deus foi revelada aqui, que era exatamente de poder habitar no meio deles. Ter um lugar no qual ele pudesse falar ao seu povo, relacionar com o seu povo. Agora é interessante porque nesse momento nós podemos ver que o povo já havia sido liberto da escravidão do Egito. Se nós olharmos para isso como a realidade do que isso significa para nós, nós sabemos que nós já fomos, como diz a Epístola de Pedro, no capítulo 1, os versículos 18 e 19, a Bíblia diz que nós fomos compros, não foi com ouro ou prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus. E havia um propósito santo nisso, era de que nós pudéssemos ser santo como Ele é santo. Ou seja, fala exatamente desse desejo de relacionamento de Deus para com o seu povo. Mas quando nós olhamos 1 Pedro, capítulo 1, ele toca exatamente esse aspecto, né, para que nós pudéssemos deixar a nossa vã maneira de viver, né, para que nós pudéssemos abandonar tudo aquilo que nós praticávamos e não praticar mais, mas servir a Deus de uma maneira santa. É isso que Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, os versículos 18 e 19. Quer dizer, quando nós olhamos, quer dizer, esse povo já estava liberto. E o que é que o Senhor Deus pede? Eles poderiam muito bem ter ordenado a ele: olha, eu livrei vocês lá do Egito, da escravidão, né? Vocês saíram com muito ouro, então eu quero que vocês entreguem esse ouro para ser edificado um tabernáculo. Deus, ele não trata conosco de uma forma legalista, mas ele trata conosco em amor. É por isso que ele diz: de todo homem cujo coração mover voluntariamente, trazei uma oferta de amor. Essa é a maneira que o nosso Senhor trata conosco. Não é de uma maneira legalista. Então, quer dizer, o que na realidade o Senhor deseja, né, como esse elemento fundamental da sua edificação nesse tempo? O amor. O amor que Ele mesmo derramou em nossos corações. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, e ele tinha um encargo de oração para com aquele povo, e não era para que aumentasse mais e mais a inteligência daquele povo, não era para que abundasse em nenhuma outra coisa a não ser o amor. Ele diz: oro para que o vosso amor aumente mais e mais. Para que o vosso amor pudesse aumentar, para que houvesse discernimento, para que possais experimentar, ou seja, na experiência com nossos irmãos, nessa experiência de amor, pudesse discernir as coisas excelentes, aquilo que tem o verdadeiro significado, aquilo que tem verdadeiro valor. É tão interessante esse texto. Abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, o verso 7 nos diz: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Quer dizer, não era uma questão de lembrança tão somente, não era uma questão de estarem na mente de Paulo, mas estava o quê? No coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E oro para que o vosso amor aumente mais e mais,
em ciência e em toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Ou seja, para que esse amor pudesse aumentar mais e mais, para que houvesse esse discernimento, para que houvesse essa percepção. E ele diz mais, para que possais provar, experimentar, ou seja, e discernir aquilo que é de maior valor, aquilo que são verdadeiramente excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, ou seja, para que não sejais causadores de escândalo algum, para que não escandalizeis a ninguém. É por isso que precisamos, quer dizer, que o amor de Cristo ele seja derramado em nosso coração. É por isso que nós necessitamos, quer dizer, que o amor ele seja aumentado mais e mais, para que tenhamos, quer dizer, nesta vida de comunhão, a expressão da vida de Cristo, através desse amor uns para com os outros. E ele diz, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, ou seja, não é aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, mas é através da vida de Cristo Jesus. Ele diz que esses frutos de justiça são por Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Ou seja, Deus, ele deseja se manifestar através da vida de Cristo Jesus em nós, para que isso venha engrandecer a Deus, para que isso venha exaltar a Deus no meio da vida do corpo. Como isso é precioso. Quando o Senhor Jesus, ele fala acerca do pão e do cálice, lá em Mateus, no capítulo 26, diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Graças ao Senhor. Quer dizer, como precisamos tocar a realidade daquilo que o Senhor deixou para nós. A Bíblia que diz que quando ele partiu o pão, ele diz, isto é o meu corpo. Ele não diz como aqueles que vê as coisas apenas no aspecto físico, dizendo que isto é uma transubstanciação, ou seja, que no momento em que ele abençoou, isso transformou no corpo dele. Não foi isso que ele disse. Não disse também como pensam os naturais, que isto é apenas um símbolo. Ele não disse isso também, que isto é um símbolo do meu corpo. Mas ele disse, isto é o meu corpo. Ou seja, ele está falando de realidade. Paulo, ele diz isso também em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Como é interessante isso aqui. Porque sempre que nós vemos a Bíblia expressando algo, ela está falando ou de fato ou de uma parábola. Mas aqui, olha só o que Paulo diz. Ele diz, porque nós, sendo muitos, isto é um fato. Ele diz, somos um só pão. O que Paulo está vendo aqui? Ele está vendo a realidade do corpo de Cristo. Ele diz, nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, isso fala da nossa comunhão. Era exatamente isso que Paulo estava expressando. Quer dizer, esta comunhão, o verso 16, quer dizer, o cálice de bênção que abençoamos,
não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Quer dizer, Paulo ele estava fundamentado na realidade daquilo que ele havia experimentado acerca da morte de Cristo Jesus, acerca do corpo do Senhor que foi entregue, acerca do sangue do Senhor que foi derramado. Sabemos que quanto ao tabernáculo, para que pudesse chegar ao lugar santíssimo, de onde Deus falava, sabemos que tinha que passar por uma série de lugares, mas sabemos que dentro dessa realidade, daquilo que Cristo realizou por nós lá na cruz do Calvário, há um novo e vivo caminho aberto para nós diante de Deus, no qual nós temos acesso a Deus. E é isso que Ele deseja, é que nessa noite nós participemos do pão e do cálice, tocando esta realidade, de que nós temos esse acesso direto a Deus, de que nós podemos desfrutar de uma forma viva desta realidade da comunhão do corpo de Cristo. Sabemos que somos muitos, no entanto nós somos um, por causa daquilo que Cristo fez. E nós somos todos unidos em Cristo Jesus. Mas isso não pode ser apenas doutrina, irmãos. Isso precisa ser esta realidade. É por isso que, ao construir o tabernáculo, ele diz essas palavras a Moisés. De todo homem cujo coração mover voluntariamente, desse sim, é aceito esta oferta de amor. Ou seja, somente aquilo que pode ser trazido de um coração voluntário é útil na edificação de Deus nesse tempo. Portanto, irmãos, ao nos reunirmos aqui desta noite, para participarmos desta mesa, nós possamos tocar esta realidade. Nós teremos em nossa mão, de fato, um pedaço de pão. Mas não é essa questão do elemento em si, mas da realidade, de que nós somos muito, mas nós somos um só. De que nós somos unidos nesse corpo. De que Cristo ele se entregou por nós. Esta é a verdade que nós precisamos tocar nesta noite. Por que Cristo se entregou por nós? Primeiro, para nos livrar de toda a escravidão de Satanás. Para nos livrar da escravidão do pecado. Para nos livrar da escravidão deste mundo. Quantas pessoas são escravos deste mundo? Quantas pessoas são escravas de Satanás? Quantas pessoas são escravas de pecados? Não conseguem se libertar. Mas nós sabemos que o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. E é somente essa palavra viva do Senhor, através do seu Espírito, vindo a nós, pode nos libertar de toda a escravidão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos ser libertos de todas essas coisas, de tudo aquilo que tem sido embaraço na nossa vida, para servirmos ao Senhor, para oferecermos a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, para celebrarmos uma festa ao Senhor. Esse é o desejo do Senhor, que nós venhamos consagrar a nossa vida completamente ao Senhor. Isso como fruto de um coração que ama o Senhor. Um coração cheio de amor. Um coração rendido. Um coração que foi ganho por esse amor que não tem limites. Por esse amor que rompeu os céus e veio até nós na condição em que nós nos encontrávamos. Perdidos, sem Deus no mundo. É isso que a Bíblia diz. Sem paz, sem esperança. Mas o Senhor, Ele veio a nós. E Ele hoje é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa salvação.
Ele é a nossa liberdade. E foi para a liberdade de Cristo que Ele nos chamou. Que nós possamos viver nesse tempo, como diz Pedro, aqui na sua epístola, capítulo 1 de 1 Pedro, verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia. Graças ao Senhor. Porque nós fomos gerados de novo, né, pela palavra da vida. Quer dizer, a própria vida do Senhor. Nessa hora nós iremos tomar este pão, iremos tomar o cálice, crendo que tudo aquilo que Deus realizou por nós lá na cruz do Calvário é realidade em nossas vidas hoje. Nós podemos tocar esta realidade em fé. E é isso, para isso que o Senhor nos chama nesta noite. A tocarmos a realidade do seu corpo, a comunhão do seu corpo, a vida que há no corpo. Tudo aquilo que Ele deu para nós, tudo aquilo que Ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário. O Senhor deseja que nós recebamos isto em realidade hoje. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele venha nos conduzir a esta verdade, a esta realidade. Né? Que possamos adorar ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Né? Pela realidade de vida que nós podemos desfrutar hoje, que é fruto daquilo que Ele realizou por nós.